profeta Samuel, capítulo de número 17. Glória a Deus. O pastor disse que é culto da vitória. Na verdade, eu nem sabia que culto era. Se era festa, se era algum outro culto, mas não é culto da vitória. Tem igreja que fala culto de libertação, tem igreja que fala culto de milagres, tem igreja que fala culto da vitória, mas é o objetivo mesmo, né? Alcançar a vitória, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, vitória sobre os problemas, sobre as enfermidades, e tantas outras coisas. Acharam aí, irmãos? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 42. O título dessa mensagem é Vencendo o Inimigo com a Sua Própria Arma. Glória a Jesus. Vencendo o inimigo com a sua própria arma. Meus irmãos procurando ainda, eu não tenho pressa. O rei Salomão diz: não se apresse em sair da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Podemos? Se você está do lado de algum irmão que está com dificuldade, ajuda ele a achar, irmãos. Eu também já fui novo convertido e ficava perdidinho antes de procurar o livro da Bíblia. E sempre tinha um irmão que aparecia e me ajudava. Irmão. Glória a Deus. Tem um ali que está procurando ainda. Alguém pode ajudar o irmão aqui? Achar 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. E quem estiver sem a Bíblia, acompanha com quem está do lado, né? Porque se der para ler junto. É importante ler a palavra de Deus, muito interessante, muito importante. Ela é Aleluia, espírito e vida, né? A Bíblia não é como um jornal, ou um livro de português, de matemática, ou uma revista secular, ou qualquer outro texto. A Bíblia, ela é espiritual, ela é alimento espiritual, né? Ela fala com a mente física, ela fala com a alma e ela chega até o espírito, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 17, né? Capítulo 5, versículo 17 em diante, fala a respeito disso também. Mais especificamente o versículo 23, né? O poder de penetrar, penetrante da palavra de Deus, passa do corpo físico, a alma e o nosso espírito. Podemos ler então, né? Então eu vou ler. E a igreja acompanha, e lá no versículo chave nós leremos juntos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, versículo 42: E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Vamos repetir junto esse 49? Vamos lá? E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. O gigante não estava morto ainda. Ele só caiu, não estava morto ainda. Continuando, versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu
e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Vamos repetir o 51? Esse é o versículo chave. Matando ou vencendo o inimigo com a própria espada dele, ou com a própria arma dele. Vamos lá? Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Põe a sua Bíblia no assento, se puder, e dê uma salva bem forte de palmas ao Senhor Jesus e a palavra dele. Enquanto você aplaude, vai adorando, vai glorificando, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai clamando o nome do seu Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, a sua palavra será pregada nesta hora. Usa a tua palavra, Deus, como espada cortante nessa noite. Que a tua palavra venha, que a tua palavra vá e produza cura, milagre, batismo no Espírito Santo, salvação, libertação. Nos edifica, Deus, nos exorta, nos consola, nos fortalece, nos encoraja, nos capacita, nos encha do teu Espírito Santo, nos dá sabedoria e vitória pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar e ter liberdade para glorificar, continuar adorando Aleluia, o Senhor Jesus enquanto vai recebendo a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A importância, né, irmãos, da palavra de Deus e a importância de estarmos alimentados com ela a cada dia. Primeiramente, o primeiro passo, né, é ler. Quem pode ler? Tem gente que não pode ler, né? Às vezes é muito idoso, não enxerga direito, mesmo usando óculos, ou não pôde estudar, não pôde se alfabetizar. Então precisa que alguém leia para essa pessoa, né? Ou é cego, né? E tem aqueles que não leem porque não conseguem, tantos afazeres, tantos obstáculos, tantas dificuldades, não conseguem ler a palavra. Mas se começa por ler, e se não pode ler, ouve alguém lendo, ou alguém pregando, ou tem muitos louvores que são baseados pura e unicamente na palavra. Você pode ouvir a palavra através daquele louvor. Glória a Deus. E o segundo passo é estudar a palavra, né? Ler a palavra, estudar a palavra. Por quê? Deus nos deixou muitas armas espirituais. Deus deixou para a igreja dele na terra muitas armas espirituais, e todas essas armas espirituais estão contidas na palavra. Então a palavra é a maior arma espiritual, porque todas as outras estão nela. Ela contém todas as armas espirituais que Deus deixou para a igreja. E muitas vezes nós não usamos essas armas no momento certo, na hora certa. Às vezes usamos só na igreja, mas lá no mundo, no meio da batalha, cercar de demônio, a gente não usa. É lá que tem que mais usar. Aleluia. Glória a Jesus. Então, ler a palavra, estudar a palavra. Aleluia. E eu descobri há pouco tempo, esse versículo aqui me chamou muita atenção. Ler, ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, mas não é suficiente. Olha só o que a palavra de Deus diz. Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus falando para Josué, que assumiu o lugar de Moisés, para ser o novo líder de Israel. Não se aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei. Antes, medita nele. Meditar e ficar assim, pensando sobre as passagens da Bíblia, pensando no que Jesus falou, e com a sua mente até ir lá no passado, e parece ver Jesus fazendo os milagres, ver os relatos bíblicos acontecendo, ver o mar vermelho se abrir, ver o Jordão se abrir. Isso é meditar. É você lê o texto entrou em você, aí você fica pensando, às vezes assim, sobre o texto, medita. Isso é meditar. Não é meditação transcendental lá do Oriente, não. A pessoa cruza os braços, cruza as pernas, senta no chão, estende as mãos e fica ali pensando no nada. Não é isso. Pelo contrário, pensa até muito. Vai pensar o tempo todo na palavra e imaginar a palavra acontecendo e ver que ela é real mesmo. Você meditar na palavra. Medita nela, aleluia, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, os conselhos, os mandamentos, as direções que a palavra de Deus nos dá. Aí vem aqui o resultado de tudo isso. Porque então farás prosperar
Tem gente buscando tanto meio de prosperar, o principal está aqui, ó, na palavra. Aleluia. Então, para prosperar o teu caminho, meio de vida, comportamento diário, teu caminho, para prosperar o teu caminho, vida espiritual, vida da igreja, vida cristã, é caminho. Para prosperar o teu caminho, então, e serás bem sucedido. Olha o segredo aí. Então, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra e falar a palavra. Porque Deus não se aparte da tua boca. É falar. Falar a palavra. Né? E muitas vezes, uma tribulação, algum parente enfermo, um amigo enfermo, uma confusão onde estamos trabalhando de repente, e a gente pensa em tanta coisa, chamar a polícia, chamar aqui, chamar aqui, e não fala a palavra, e a palavra tem poder. Quando você fala a palavra, ela tem poder de mudar as circunstâncias daquele território que você está ali. Ela tem esse poder. Por isso que Satanás faz de tudo para o crente não ler a palavra. Faz de tudo para o crente não ouvir a palavra. Ele faz de tudo para o crente não estudar e muito menos falar a palavra. Porque ele é derrotado. Ele tem que bater em retirada. O Espírito Santo é o autor da palavra. E quando se lê, quando se fala, quando se estuda, ou quando se ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo se faz presente. E aonde o Espírito Santo está presente, não tem lugar para diabo e para demônio nenhum. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Então tudo começa na palavra. E esse gigante, chamado Golias, na verdade, Israel era de Deus, Golias dos filisteus, um dos povos mais terríveis da face da terra, que era arqui-inimigo de Israel. Um povo endemoniado, só queria roubar, matar, destruir, tomar o que era dos outros, a força de guerra, de armas belicais. E esse gigante aparece, olha só a estratégia. Israel estava preparado para guerrear contra os filisteus, e se aproximam lá do vale, onde dividiu os dois países, e eles chegam até a penetrar no território de Israel. Entraram um pouco, não ficaram distantes, entraram, mas tinha um vale que os separava, embora já estivesse no território de Israel, glória a Deus. E ia ser combate contra combate, soldados israelitas contra soldados filisteus. O grande problema é que o rei de Israel, o líder do exército de Israel, estava desviado da presença de Deus por causa de desobediência. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou dele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não entrava no crente, ele ficava próximo, sobre. Hoje não, graças a Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Por causa de Jesus, o Espírito Santo hoje habita dentro de quem crê em Jesus e recebe como Salvador e segue e obedece a palavra dele. Ele habita dentro. Naquele tempo não, ele ficava sobre a pessoa que Deus escolhia para ser um sacerdote, ou um profeta, ou um rei, até mesmo um guerreiro especial. O Espírito Santo ficava como Sansão, um juiz também, ficava sobre ele. Mas quando a pessoa pecava, o Espírito Santo se afastava. E aquela pessoa ficava vulnerável a todo e qualquer demônio. E foi o que aconteceu com Saul. A vez que ele pecou diversas vezes contra Deus. E na última vez que ele pecou, aí Deus tirou o Espírito Santo dele e permitiu que um demônio o atormentasse. Então a pessoa, o exército de Israel estava totalmente sem direção, porque o líder não tinha mais a presença de Deus. Embora eles fossem israelitas, tivessem um pacto com Deus através da circuncisão, através da palavra também, que já tinha a palavra dos profetas, sacerdotes, o início do Novo Testamento, mas estavam totalmente perdidos, porque o líder estava perdido. E um grupo, uma equipe, um exército sem um líder, não sabe o que fazer. Aí Golias, os filisteus e Golias, percebendo isso, aleluia, não, vamos armar uma estratégia para eliminar eles de vez, para dominar esses israelitas de vez. Como? Golias, você é gigante, é um cara super treinado, se tornou-se imbatível aqui no nosso meio, não teve ninguém que te abatesse, e contra outros inimigos você também prevaleceu. Então, qual a estratégia? Se apresente e diga que não queremos guerrear soldado contra soldado, que basta ele escolher um homem e lute esse homem contigo. E quem vencer, se você o vencer, nós dominamos Israel sem guerra. Então vamos para o que deles, eles vão ser nossos escravos. Aleluia. Mas se eles nos vencer, nós seremos escravos dele.
Olha só como o diabo é mentiroso. No final da mensagem eu vou ver que eles perderam a batalha, mas não aconteceu nada da palavra que eles tinham dado. Como eles são mentirosos, os filisteus, os endemoniados. Glória a Deus. E Golias disse que ficou 40 dias. Chegava lá na fronteira e gritava. Como era um vale, né? A voz dele chegava do outro lado. E gritava: ei, israelita, escolhe um homem de vocês aí para me enfrentar. Cadê o campeão de vocês? Escolhe um campeão para me enfrentar. Eu sou o campeão dos filisteus. E nada. E a Bíblia diz que o exército começou a tremer. Olha o perigo, irmão, de não se lembrar da palavra de Deus. Eles sabiam da promessa de Deus a Abraão. Abraão, quem te abençoar, Abraão, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, Abraão, eu vou amaldiçoar. Eles sabiam dessa promessa, esqueceram. Porque os gigantes estavam amaldiçoando eles. Mas eles não se lembravam dessa promessa. Outra coisa, eles tinham um pacto com Deus através da circuncisão. Os filisteus eram incircuncisos, não tinha nada, aliança nenhuma com Deus, estavam totalmente perdidos, largados. Iam perder facilmente a batalha. Se ele, embora Saul estivesse desviado, eles buscassem em Deus a solução. Mas se esqueceram. Eles se olhavam por líder, só por líder. Esqueceram que acima do líder tinha um Deus poderoso, vencedor, protetor. Está o perigo, irmão. Cuidado, só o líder, olhando só por líder. Aí se o líder caiu, você caiu. Não. É importante respeitar o líder, honrar o líder, orar pelo líder, obedecer ao líder quando ele está usando a palavra. Se ele sair da palavra, você não tem um compromisso nenhum. Mas quando estiver ensinando a palavra, siga ele, obedeça a ele, honre ele. Agora, o líder desviou, né? Porque tem muitos líderes que desviam e quer continuar na liderança. Era o caso de Saul. Desviado, mas insistia em continuar na liderança. Totalmente despreparado, sem a presença de Deus. Porque não é o homem que vence, é a presença de Deus. No homem é que vence o mal. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. E aí, logicamente, é óbvio, quem seria o homem que enfrentaria Golias? O rei Saul. Era o de maior estatura, homem mais forte. O rei foi preparado para a guerra. No início das batalhas, quando ele assumiu o reinado, venceu muitos inimigos. E o rei não é como hoje, que o general fica escondido no gabinete dele lá, cercado, todo blindado, cercado de soldados do lado, e manda os soldados, coitadinhos, para morrer lá na guerra. Barack Obama vai na guerra? É ruim de ir. Do exército dos Estados Unidos, os melhores exércitos do mundo. Mas vai ver se Barack Obama vai na guerra e o general principal vai nada, manda os comandantes menores na frente para morrer lá, pelos muçulmanos. Vai ser executado lá. Aí depois aparece falando condolências para a família e tal, e recebe os corpos, sepulta, mas não vai. No Antigo Testamento não. O rei ia na frente da batalha, e o rei batalhava também. E o rei tinha que ser o melhor guerreiro do exército. Ele tinha que matar inimigos também. Aleluia. Aleluia. E Davi vai ver lá na frente, cadê esse exemplo? Davi ia para a guerra e vencia muitos inimigos. Até quando o idoso tentou ir, aí quase caiu numa cilada, aí o exército falou: não, rei Davi, o senhor não vai mais. O senhor está de idade avançada, não vai mais não. O senhor é a lâmpada de Israel, o senhor morre, acabou Israel. Aleluia. Glória a Jesus. E Saul despreparado, o exército tremendo, e Saul ficou escondido na tenda dele lá, não deu as caras. E antes tinha acontecido aquele desfecho todo, irmãos. Saul já desviado, Deus ordena o profeta Samuel, que havia ungido Saul aí a casa de Jessé em Belém, e ungiu um dos seus filhos que Deus já tinha chamado, preparado, escolhido para ser rei. Samuel não sabe da história, Samuel vai, se engana, tenta ungir o primeiro, Deus não é esse, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, quando chegou o sétimo, cadê o sétimo? Tem mais filho ainda? Tem mais mancebo? Tem mais jovem? Tem um, está lá no curral, fedendo, todo sujo, cuidando das ovelhas. Deus, é esse Samuel. Samuel falou: eu não vou sentar ao redor dessa mesa enquanto ele não chegar, manda buscar. Davi disse que chegou, foram chamar Davi chegou, e ali o profeta Samuel ungiu na presença do pai de todos os seus irmãos e familiares. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, se apossou de Davi e mudou completamente a vida daquele menino, cerca de 14 ou 16 anos. Aleluia. E após a unção do Espírito Santo, veio um leão, um filhote de leão,
e agarrou uma das ovelhas, tentou devorar a Davi. A Bíblia, Davi foi contra ele, tomou a ovelha das garras dele e matou o leão. Davi não, o Espírito Santo em Davi. Era Sansão que quebrava muros, matava milhares de filisteus, arrancou o portão da cidade, pesando toneladas, subiu até a montanha e jogou lá. O Espírito Santo em Sansão. O homem sem Espírito Santo não é nada, não pode nada. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E Davi, já ungido, continuou cuidando das ovelhas. Aí o pai Davi vai até o campo de batalha e leva alimento para os seus irmãos. Era um costume da época. Os irmãos mais velhos iam para a guerra e os mais novos, os pais mandavam levar alimento, suprimento para os irmãos mais velhos que estavam na guerra. E mandava suprimento, alimentos para os comandantes, para o rei. E Davi fez isso. Levou queijo, levou pães. E chegando na frente da batalha, Davi não sabia o que estava acontecendo. Há 40 dias os gigantes afrontando Israel. Mas Davi não sabia disso. Quando ele chegou e começou a distribuir os alimentos, os presentes lá, ele ouviu a afronta. Davi, o que está acontecendo aqui? Aí Davi ouviu a afronta e começou a perguntar aos soldados mais próximos. O que está acontecendo aqui? Quem é esse circunciso que está afrontando aí o exército do Deus vivo? Aleluia! Aí os soldados começaram a contar a história para Davi. Só que o irmão mais velho de Davi, o Eliabe, né? Interessante que o nome dele é uma bênção. Deus é pai, Eliabe, Deus é pai. O Deus é pai chegou para o amado de Deus, que é Davi, e o que você está fazendo aqui? O que você tem que ficar perguntando sobre a guerra? Sai daqui, some daqui. Você veio aqui só para ficar rindo da nossa cara, comentando aqui, discutindo o que não é do teu interesse, da tua alçada? Aleluia. Davi, não, mas eu só quero saber o que está acontecendo. Eu não vim aqui para tirar vantagem sobre ninguém, né? E aí Davi perguntou ao soldado: vem cá, o que o rei está oferecendo aí para quem vencer esse gigante aí? Porque sempre, quando havia uma batalha difícil, o rei costumava dar alguns presentes para o vencedor, para quem se atrevesse a enfrentar o perigo, o mal. E Davi, sabendo desse costume, perguntou, aleluia. Falou, aquele que venceu o gigante, o rei tremendo na tenda dele lá e procurando que aparecesse alguém, não aparecia ninguém entre o exército. Os caras treinados, capacitados para a guerra, mas ninguém se atrevia a se candidatar e enfrentar o gigante. Aleluia. E o rei disse que vai isentar a família desse campeão, desse que venceu o gigante, de todos os impostos. Porque assim que o rei Saul assumiu, Deus deixou bem claro: vocês vão ser tributários do rei, hein? O rei vai arrancar os filhos de vocês para servir o exército dele. E isso, mais aquilo. Muitos de vocês se tornaram empregados da fazenda do rei. O rei vai poder confiscar algum dos seus gados, alguma das suas riquezas. Olha só, a vantagem de ser rei de Israel. E Deus falou, é possível, está autorizado isso, é o direito do rei. Glória a Deus. E família isenta dos impostos. O que mais? Vai poder casar com a filha do rei. Quer dizer, vai se tornar genro do rei, logo vai se tornar príncipe. Aleluia, glória a Deus. O que mais? Vai ganhar terras e isso e aquilo, muitas outras vantagens. Está vendo mesmo? Legal, interessante. Estou lá comendo poeira esse tempo todo, grande ovelha, no meio de leão, de urso, sendo perseguido por bichos peçonhentos, sendo desprezado. Para mim deve ser uma boa, né? Sou servo do rei, soldado do rei, príncipe, né? Genro do rei. Tudo bem, me leva lá. Me leva lá o rei. Eu quero conversar com o rei. Você está louco? Você é um menino? Não, me leva lá. E Davi chegou à tenda de Saul, foi recebido, contou: rei Saul, eu me candidato a enfrentar o gigante Golias. Glória a Jesus. Saul olhou para ele e disse: você está louco, rapaz? Você é um menino de 14, 16 anos. O gigante tem lá os seus 40, 35, 40 anos. O cara, desde criança, ele foi treinado para a guerra. Ele é um campeão. E você querer enfrentar? Saul deve pensar: esse garoto vai... Eles já estão zombando de nós. Esse garoto vai lá, vai ser massacrado, vai ser estraçalhado pelo Golias. Aí a nossa reputação já está no chão, ela vai ser enterrada de vez. Não, você não pode. Aí Davi lembrou do texto, a importância do testemunho, irmão. Na hora da luta, na hora da perseguição, na hora da dificuldade, na hora da prensa, a importância do testemunho do que Deus fez por você há alguns tempos atrás. Não esqueça do que Deus fez por você há alguns tempos atrás. Na hora que a dificuldade chegar novamente, se apresentar novamente.
Porque enquanto estamos nessa terra, irmãos, mesmo sendo cristão, nós teremos altos e baixos. É só olhar para Jesus nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver como é a vida de Jesus, como foi a vida de Jesus na terra. Altos e baixos. Uma hora, chegava na cidade, davam um banquete para ele, era honrado, cantavam, gritavam, acenavam. Outra hora, chegava na cidade, expulsavam ele e queriam apedrejá-lo. Apedrejavam, cuspiam nele, sai daqui, não queremos você aqui. Altos e baixos. Uma hora chegava na cidade, era convidado para uma casa de um rico e davam um banquete para ele. Outra hora, negavam água para ele, negavam comida. Assim é a vida do cristão na terra. Altos e baixos. Altos e baixos. Aleluia. Mas não pode desistir. Tem que continuar com Deus. Porque a luta vem, passa. A luta vem e passa. Até o dia do arrebatamento. Ou até o dia que Jesus levar a gente. Porque só tem 2 maneiras de chegar no céu. Ou no dia do arrebatamento, ou se morrer antes, com Jesus. Porque se morrer sem Jesus, a coisa está feia, né? Glória a Deus, glória a Deus. E Davi se apresentou e lembrou do testemunho. Falou, não, rei, eu vou enfrentá-lo. Sabe por quê? Ele não falou que foi ungido. Não podia falar que tinha sido ungido de jeito nenhum. E Saul nem sabia até agora quem tinha sido ungido para... Se alguém teria sido ungido para substituí-lo. Ele sabia que Deus ia preparar alguém para substituí-lo. Até porque o profeta Samuel lá no final falou, Deus já tem preparado um segundo o seu coração. Mas não disse quem era. E Saul já estava desconfiado. Mas o Davi disse, Saul, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, né, e apareceu um leão, agarrou das ovelhas. Eu fui, agarrei ele pela barba, tirei a ovelha das suas garras e o matei. Aleluia. Mas não foi só isso não, Saul. Apareceu um urso, tomou uma das ovelhas, começou a arrastar a ovelha, tentou matar e levar para ele. Eu pulei sobre ele e o matei e salvei a ovelha das suas mãos. Eu acho interessante, um dos motivos que Deus pode ter escolhido Davi para ser o rei de Israel é isso. Davi amava as ovelhas, era desprezado pelo próprio pai, era desprezado pelos irmãos, desprezado pela família. Porque quem ia cuidar de animal era mal visto na família, era desprezado, era tido como nada. Os que o pai honrava ficavam próximos dele na fazenda, administrando junto com o pai. O menos favorecido ia para o mato, para o deserto da ovelha. Não é fácil cuidar de ovelha. Aí eu entendo que pode ser um dos motivos de Deus ter escolhido Davi para ser rei, é que Davi, Deus deu a expressão, pô, esse garoto, ele consegue amar animais, imagina pessoas. Aleluia, glória a Deus. Se esse garoto consegue amar animais desprezíveis, que é a ovelha, imagina pessoas, porque um rei, ele era não somente um rei, ele era um juiz também, e ele era tido como um pai da nação. E ele tinha que aconselhar as pessoas, ele tinha que socorrer as pessoas, ele tinha que receber as pessoas para aconselhá-las. Ele tinha que amar as pessoas, coisa que Saul não tinha. Amor nenhum pelas pessoas. Mas Davi tinha amor pelas ovelhas. Deus explicou, quando eu colocar pessoas na mão desse homem, desse garoto aí, quando ele for homem, ele vai amar. E não deu outra mão mesmo. Davi amava Israel, amava o povo de Israel. Glória a Deus, glória a Jesus. E ele contou o testemunho o rei, tudo bem, você insiste? Eu vou deixar você. Toma aqui a minha armadura. Vestiu a armadura gigante de um garoto. Vestiu a armadura de um homem de quase 2 metros. Aleluia. Glória a Jesus. Ele tentou, na Bíblia, que ele tentou andar com a armadura escura, a espada não conseguiu. Diz que ele arrancou tudo sobre si e jogou no chão. Rei, não consigo. Deixa eu do meu jeito, rei. Deixa eu ir do jeito que o Senhor vai me ensinar. Aleluia. E o Espírito Santo, aleluia, direcionou ele. Desce no ribeiro, pega a sua funda e a sua... alforje a sua funda que você usa para espantar cachorros, espantar leões, espantar ursos, espantar animais peçonhentos que tentam atacar a ovelha e você. Desce ao ribeiro, escolhe umas pedrinhas lá e vai ao combate. Eu serei contigo. Davi foi lá, desceu, pegou as pedrinhas, botou nas alforjes, pedras de cachoeira, aquelas pedras redondinhas, viu? Pedra de cachoeira? Foi um daquela ali que acertou a testa do gigante. Aleluia, glória a Deus. E foi para o combate. E chegou lá, abriu o campo, ele passou, o gigante se posicionou, foi aproximando. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui, que o gigante, quando viu Davi, zombrou, escarneceu. O que é isso? Você mandar um garoto para enfrentar? Para com isso, você está aqui tão zombando de mim? Que história é essa? Escolhe um homem, é um garoto. Aí viu que Davi estava com pedras, né? E com a funda, e Davi tinha um cajado, que ele guiava as ovelhas.
Você, menina, garoto, vai vir, tá vendo? Eu sou algum cão, garoto, você vem para mim com paus, com pedras, que história é essa? Aí começou a amaldiçoar Davi. Irmãos, quantas e quantas vezes pessoas endemoniadas, pessoas que não têm compromisso com Deus, nos amaldiçoam, nos menosprezam, lançam palavra de maldição contra nós. Mas Davi, direcionado pelo Espírito Santo, Davi aceitou a afronta? Davi recebeu com as palavras? Não! Davi rebateu, ele contra-atacou com a palavra de Deus. Ele contra-atacou, ele neutralizou a maldição do gigante usando a palavra. Tu vens a mim, gigante, com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Golias, você está afrontando a mim, nem o exército, você está afrontando o nosso Deus. E hoje mesmo, o nosso Deus vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça. Olha só, ele profetizando. Pois eu profetizando a própria vitória. Vou te matar, vou cortar a tua cabeça. Vou pegar o exército de Israel, vai invadir, vai matar os filisteus, vão lançar o corpo de vocês para as feras do campo. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Toda a terra tem que saber, irmão, que há um Deus, que há o Deus, não é o Deus, que só existe um verdadeiro, que há o Deus na igreja. Aleluia! Deus não abandonou a igreja. As lutas estão aumentando, as coisas estão ficando difíceis, mas Deus não nos abandonou. Deus continua conosco. Nós só temos que continuar buscando, continuarmos orando a Ele, continuar buscando o poder dEle na Sua palavra. E nós vamos conseguir vencer. E a Bíblia diz que os dois foram se aproximando. Davi só tinha, aliás, já tinha até muito, tinha a presença de Deus. Mas humanamente vendo, com olhares só humanos, eles tinham quase nada. Eles só tinham uma alforje com 5 pedrinhas, aleluia, uma funda, um cajado e mais nada, a olhos humanos. E o gigante, além de ter uma couraça de aço, caneleiras de aço, uma lança gigante, uma espada gigante. O cara tinha quase 3 metros de altura, 2,87 por aí, 2,87 centímetros aproximadamente, quase 3 metros. Aleluia. E além de todo esse aparato que ele tinha, e um escudo gigante, ele ainda tinha um pajem de arma que ia na frente dele. Sabe o que é o pajem de arma? O pajem de arma é que se o inimigo fosse fraco, o pajem de arma já eliminava o inimigo. Aí quando o campeão chegava, ele estava morto, vai matar por quê? O meu pai já derrotou ele. Ele ainda tinha um pajem de arma que ia na frente dele. Armado também, poderosamente armado. Glória a Deus. Só sei que os pajés de arma sumiu de cena. Sumiu de cena e Davi lançou, botou a pedra na funda e começou a girar. Ela girava ao alto da cabeça. Girava, soltava uma haste e a pedra ia. Ele girou. O gigante foi saber. Ele girou, lançou. O gigante tinha um capacete de aço, mas tinha uma abertura na testa. E foi justamente ali que a pedra cravou. A pedra não bateu e caiu, ela cravou na terra. Ela cravou na testa do gigante. Glória a Deus. O gigante foi com o rosto de terra. Aí tem um mistério tremendo, irmãos. Porque, pela lei da física, o impacto veio de frente, né? Pela lei da física, a queda tinha que ser para trás. Só que a pedra bateu, o gigante foi para frente. Olha o mistério. Salmo 34, versículo 7, é isso? Conferir, né? Glória a Deus. Vai glorificando, igreja. Vai dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Salmo 34. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia, 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 Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que Davi escreveu isso? Porque ele foi testemunha ocular do anjo. Não foi a pedra que derrubou o gigante. Aí que eu falo, não é o homem, é o poder de Deus. Mas foi o anjo que derrubou o gigante. Porque se fosse a pedra, ele cairia
para trás, ele caiu para frente. A Bíblia não diz, eu não vi, mas eu creio, eu posso conjecturar, que o anjo que guardava Davi estava ali presente. Não só um, tinha vários, mas um geralmente se destaca. Quando o gigante avançou, o próprio anjo direcionou a pedra e foi. O próprio Deus direcionou a pedra e foi. O anjo apenas fez assim, ó. Você está mentindo, pregador. Olha só como isso é tremendo, né? Lembra de Balaão? Lembra que o anjo quase cortou a cabeça dele? Então não é mentira, não. É verdade. O anjo fez assim, ó. Pum! Não sei se ficou com a mão ou com uma espada. E o gigante caiu desmaiado. Não morreu. Caiu desmaiado. A pedra, não fez, a pedra também fez efeito. Só que o que derrubou ele para frente foi o anjo do Senhor. Glória a Deus. Saiba disso hoje. A Bíblia diz em Hebreus que nós temos anjos ao nosso serviço. São ministros de Deus, labaredas de fogo, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, se estão te perseguindo, se estão armando cilada contra você, bastava Deus olhar assim e fazer o teu inimigo fazer cinza, virar cinza. Mas Deus, Ele faz questão de usar os anjos dele. Ele não perde tempo com coisas pequenas. Não perde. Vou descer do céu para cantar aquele inimigozinho. Ele não, anjo, vai lá e faz o serviço. Aí tem muitos acidentes que não se explicam. Tem muitas pessoas que ficam doentes sem explicação. Sabe o que é isso? Tem uma presidente que caiu aí. Caiu. Sabe por quê? Cuidado em se levantar contra o povo de Deus. Cuidado. Deus tem anjos a serviço da igreja. Cuidado. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. O tempo já foi embora, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, a Bíblia diz que o gigante caiu por rosto em terra. Os exércitos de Israel começaram a se os filisteus começaram a se afastar. Foi um grande espanto, uma grande surpresa ali. Um menino venceu um gigante. Mas o gigante estava desmaiado, não estava morto, estava ali agonizando, mas ainda estava com vida. Aí a prudência, né, o cuidado, Davi, não, vou terminar o serviço. E Davi não tinha uma espada. E era um costume da época que o vencedor tinha que decepar a cabeça do inimigo e levar até o comandante. No caso era Saul o comandante. Aí diz que Davi se aproximou, pegou aquela espada super pesada, deve ter usado as duas mãos, que era muito pesada a espada, e com dificuldade decepou a cabeça do gigante. Pegou a cabeça, botou dentro de um pano, enrolou e foi para o comandante do exército. O comandante o apresentou ao rei e entregou a ele a cabeça ao rei. Então, por que o título da mensagem é vencendo o inimigo com a sua própria arma? Porque hoje, no século 21, nós podemos continuar vencendo Satanás com a própria arma dele. E que armas são essas? Lembra um pouco do teu passado, quando você não era cristão. Que armas o diabo usava para você pecar? Era a tua voz? Era tuas mãos? Era teus pés? Era o teu automóvel? Era a tua casa? Era o teu próprio emprego? Era uma caneta que vocês usam de abusar para escrever alguma coisa maligna, profana, sei lá? Era CDs mudando que se ouvia o tempo todo? Qual era a arma que o diabo te usava lá fora? E você desistiu dele, desistiu do reino das trevas e veio para o reino da luz, o reino de Jesus. Aleluia. Que arma é essa? Lembra disso? Porque o inimigo ele continua usando as mesmas estratégias que ele usava no Antigo Testamento, usou no Novo Testamento e continua usando hoje no século XXI contra a igreja do Senhor, contra a humanidade em geral, mas principalmente contra a igreja do Senhor. Eu, por exemplo, eu estou usando hoje uma arma que o diabo me usava lá fora, a voz. Eu era cantor de pagode, eu era cantor de forró, eu era cantor de rock lá fora. Hoje eu uso essa espada contra o próprio diabo para vencê-lo, contra os próprios demônios dele para vencê-lo. A arma que ele me usava lá fora. Ele me usava lá fora em bateria, em contrabaixo e violão. Hoje eu uso na igreja essas armas contra ele. Ele me usava lá fora no mundo para botar uma caixa de som na minha varanda e escancarar as músicas mundanas, na maior altura possível, para a vizinhança toda ouvir. Eu uso essa arma contra ele hoje, de vez em quando eu faço isso, mas com louvores.
com CDs de mensagens para atingir a vizinhança. Vai lembrando, irmão, que arma o diabo te usava lá no mundo. E você pode usar essa arma agora na presença de Deus contra ele. Por isso que o tema é vencendo o inimigo com a própria arma dele. Porque Davi fez isso, nós podemos fazer também em nome de Jesus. Glória a Deus. E foi grande a vitória. Sem contar, eu estou falando de armas que o inimigo nos usava no mundo, sem contar as armas que Deus nos deu. Armas super santas. Armas que Deus preparou de igreja. E a nossa guerra não é contra homem, contra mulher, contra bandido, não. Efésios capítulo 6, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas que vêm contra nós. Essas pessoas são possuídas pelo mal e são usadas pelo inimigo contra nós. Então tem que ter cuidado de não combater a pessoa. A pessoa você tem que ganhar para Jesus, mas você tem que combater o mal que está na pessoa, o demônio que está nela, o espírito mal que está usando ela contra você. E muitas vezes nós fazemos confusão, começamos a combater a pessoa, mas está errado, tem que combater o demônio que está nela. O pecador nós temos que amar. A Bíblia diz que nós temos que amar os pecadores, mas condenar o pecado e combater o pecado. E não tem arma melhor para combater o pecado que seja a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus traz uma sequência de armas. São muitas, não vai dar para falar tudo agora. Eu vou falar algumas, né? Alguns irmãos já usam essas armas, outros precisam aprender a usar. Outros usavam e deixaram de usar, precisam voltar a usar para continuar vencendo e ganhando as almas por reino de Jesus, por reino de Deus. Primeira arma é a palavra. Eu já vou encerrar. Nela estão todas essas armas. Na arma chamada, na espada chamada Bíblia, e a gente aquela espada do Espírito Santo, você vai encontrar a arma da oração. Que arma poderosa! A pessoa passando por uma tribulação, por uma enfermidade, a ponto de morrer lá no Japão, e você usa essa arma aqui no Brasil. A presença de Deus lá no Japão e livra a pessoa da morte. Que arma poderosa a oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem outra arma chamada jejum, que muitas igrejas abandonaram. Tem crente que nem sabe o que é isso. É verdade. Jejum. Que arma poderosa. E Jesus ensina, no início do ministério de Jesus, ele ensina ali a usar essa arma. Jejum. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, usando 3 armas. Oração, jejum e a palavra. E ele vence a Satanás com a palavra. A oração perturbou Satanás no inferno. O jejum de Jesus perturbou Satanás no inferno, a ponto de ele vir pessoalmente tentar quebrar o jejum e a oração de Jesus. Não transforma a pedra em pão. Não, lança aqui do alto para todo mundo te ver e ver que você é filho de Deus e te aplaudir e você logo se tornar rei do mundo, rei de Israel. Não. Não, já que você não quis transformar a pedra em pão, não quis pedra em pão, não quis se lançar do alto do pináculo do templo, para logo ser recebido como rei, sem passar por sofrimento, sem cruz, sem nada, então eu vou te oferecer a melhor receita para você conquistar o mundo rápido. Porque isso não é que você quer? Salva o mundo? Então, cumpre esse conselho que eu vou te dar agora, o mundo é seu. Se você se prostrar, Jesus, e me adorar, eu libero tudo do Senhor. Mentira, nada é dele. Deus é criador do céu, o diabo não tem nada. Só é um usurpador, um ladrão, mentiroso. Jesus, mas que demônio ousado. Aí Jesus olha para ele porque a gente sabe que Jesus é Deus, né? Jesus é filho de Deus, ele é Deus. Deus é um em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus olha para Satanás. Satanás, você é muito cara de pau, né? Desafiar o teu Deus a te adorar. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu te criei, Satanás. Quem é você para tentar o teu Deus? Jesus é Deus, irmão. Tem uma seita que diz que não, ele foi só um homem, um grande profeta, um grande sábio. Jesus é Deus. Mas ele se tornou homem por causa de nós, para nos salvar, o amor dele. Mas ele é Deus. E ali Jesus vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás, e só ele dará cruz. Diz que ele se ausentou por um tempo. Mas durante o decorrer do ministério de Jesus, ele continuou tentando, e na cruz foi a última tentação. Imagina Jesus todo poderoso cravado na cruz. Com apenas um pensamento, ele podia derrotar todos aqueles soldados ali.
sair sozinho da cruz e voltar para o céu. Ah, vocês fizeram isso comigo? Fiquem aí. Vocês vão encontrar o inferno daqui a um tempo lá na frente. Mas, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Teve uma certa vez que ele passou na cidade, queriam apedrejar, expulsaram de lá, não receberam mensagem dele. Aí Tiago e João, que a Bíblia chama de filhos do trovão, não tinham se convertido ali, eram irados, explodiam a dor. Tem crente que aceita Jesus, pessoas sem Jesus, mas continua irado. Então deixa o Espírito Santo transformar, moldar o coração. Continua violento, não, vamos. E Pedro era assim, Tiago. Aí Tiago e João, Jesus, podemos pedir como Elias que caia fogo do céu e destrua essa comunidade todo dia que Jesus me. Eu não vim destruir as almas, salvar. Pedro, né, com a espada, tentou matar um dos soldados, dos servos do centurião que foi prender Jesus. E chegou a decepar a orelha do soldado. Jesus restaurou a orelha, fez um milagre ali no meio da perseguição. Ele fez um milagre. Há poucos horas de ser preso e depois condenado à morte. E ele disse para Pedro: não precisa, Pedro, fazer isso. Você não sabe que eu posso orar ao Pai e Ele mandar mais de 6 legiões, mais de 12 legiões de anjos e me livrar disso aqui e destruir isso tudo? Não precisa, Pedro. A minha intenção era, eu não vim para isso. Eu vim para salvar o mundo, eu não vim para destruir o mundo. Né? Glória a Deus. Então, 12 legiões de anjos são aproximadamente 72 mil anjos. Imagina 72 mil anjos. O que ele vai fazer nessa terra? Ia ficar nem poeira aqui. Porque um só matou 185 mil soldados assírios. Não era soldado magrinho, faquinha, eram homens corpulentos, super fortes. Um anjo matou 185 mil deles. Imagina 72 mil anjos. O que ele ia fazer aqui na terra? Acho que nós sobraram nem na grande, no Brasil. Mas Jesus, não é para isso que eu vim. Eu vim para salvar. Eu amo. Eles são pecadores, eles erraram. Eles se perderam lá no Éden, no pai deles, Adão e Eva. Mas eu quero salvá-los. Eu vim para salvá-los. Glória a Jesus. Então, irmãos, são essas armas básicas. A arma básica da igreja para enfrentar o diabo todo dia vencer: palavra, oração e jejum. Mas também a Santa Ceia é a arma. Quando a gente se alimenta da Santa Ceia, nós somos fortalecidos no espírito. Então, a Santa Ceia é alimento espiritual, não é alimento físico. Você estiver em jejum e tomar a Santa Ceia, não vai quebrar o teu jejum, porque é alimento espiritual. Glória a Deus. Glória a Jesus. E tem muito mais. Os dons do Espírito Santo, que são 9 armas. Mas é preciso buscar o batismo do Espírito Santo. E quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você está sujeito a receber de uma dessas armas, ou até mais de uma. Os 5 dons ministeriais que Jesus dá para a igreja, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor, são dons ministeriais. São armas contra o diabo. Os 9 dons do Espírito Santo, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, variedade de língua, interpretação das línguas, discernimento dos espíritos, dom da fé e dom de maravilhas, dom de cura de vida. São armas, e é para usar. Glória a Deus. São armas. E nós precisamos tomar posse dessas armas hoje, no século XXI, agora. E fazer uso dessas armas, mas elas se encontram na palavra. É preciso se apegar à palavra, honrar a palavra. Glória a Deus. Eu costumo dizer, não esperar o culto. Tem igreja que o culto é quarta, sexta e domingo. Não espere quarta, sexta e domingo só não. É claro, você vai ver aqui, vai sair mais alimentado, mais cheio da presença, mais capacitado, porque Deus tem um anjo aqui para cuidar de você, para te instruir com a palavra. Mas nos dias que você não puder vir à igreja, lembre-se de pedir. Dá uma treinada com essa espada em casa também. E com essas outras armas que ela traz. Tá? E Deus vai te conceder grandes e tremendas vitórias em nome do Senhor. Vamos ficar de pé para apresentar a bênção para o pastor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, antes de tornar para o pastor, se o pastor me permitir, eu trouxe aqui, o pastor Douglas deixou comigo, esse pastor Douglas, que é meu pastor na Capitela 2, Ministério Alfiômetro, Assembleia de Deus, ele abriu há pouco tempo, tem 2 semanas, ele abriu a rádio lá em Monsuá. Você que aqui já ouviu essa rádio.